Salve, salve, meus caros! Voltamos ao Guia Universário Express. É importante, né? Que hoje a gente vai dar continuidade aí nas áreas do conhecimento. A gente vai falar sobre 3 áreas do conhecimento de uma vez só. Desafiador, hein? Desafiador. E lembrando que no último vídeo a gente falou sobre ciências exatas, né? A gente falou sobre alguns cursos, principalmente alguns bacharéis, licenciatura, enfim. Se não ouviu, volta aí, né? Tá aí no canal, dá uma olhadinha, dá uma espiada, certo? Não vou me delongar tanto, né? Tá em dúvida sobre qual área seguir aí na faculdade? Hoje eu vou te mostrar, né, de forma simples, o que são ciências humanas, probabilidade e estatística e ciências sociais aplicadas, meu caro. É isso mesmo, né? Concursos, né, habilidades, mercado, dicas na prática, dicas práticas no caso, né? E se esse tema já te ajuda, deixa o like e bora pro vídeo, né? Vamos tocar ficha aqui, que eu quero já seguir com vocês nessa parte. Como eu falei, vou falar sobre as áreas de atuação, habilidades, tendências de mercado. Eu vou buscar fazer uma ponte entre as 3 áreas do conhecimento, né, que é essa famosa interdisciplinaridade que existe entre as áreas, que é muito importante para o mercado de trabalho. Você que vai ingressar no curso superior, principalmente num bacharel ou numa licenciatura, né, e caminhos de estudos e primeiros passos. Vou dar algumas pinceladas, algumas dicas, certo? Só para ajustar aqui, a parte de conhecimentos que envolve aí essa parte de ciências sociais aplicadas, né, e ciências humanas, ela tem uma confusãozinha. O pessoal acaba confundindo muito, tem uma confusão aqui lá. Acabei fazendo uma pesquisa rápida, né, que é uma classificação que é feita pelo CAPEX, né, no Brasil, a divisão que é feita, né. Então, coloca basicamente a probabilidade estatística dentro de ciências exatas da Terra, no caso, né? Daí, no caso, administração, direito, economia, contabilidade, comunicação, elas ficariam dentro de ciências sociais aplicadas. História, filosofia, sociologia, antropologia e psicologia ficam dentro de ciências humanas, tá? Isso é importante vocês prestarem atenção nisso. Muita gente chama tudo isso de área de humanas. É aí que tá a confusão, né? No dia a dia, né? Mas formalmente existem diferenças entre essas áreas, né? Eu vou mostrar para vocês a ponte entre elas, tá? Só quis deixar isso claro no começo do vídeo, pra gente não ter essa confusão genérica que existe, certo? Começar falando sobre ciências humanas. Minha luz aqui apagou. Ciências humanas, basicamente, o eixo central de ciências humanas, gente, é o seguinte, tá? Tá bom, só isso que eu fiz de slide, tá ótimo. Então vai ser na fala. Ciências humanas, basicamente, ela vai estudar o ser humano em relação, né, a relação do ser humano, né, como sociedade, a cultura, o tempo, caso a história, as ideias, a filosofia e os grupos, né, que seria a sociologia, a antropologia e a subjetividade, que aí envolve a parte psicológica, né. Vocês vão perceber que eu tô um pouco travado, além do que eu já sou, que eu tenho algumas coisas, eu tenho uns negocinhos na fala às vezes, mas é porque eu tô doente, né? Tava bastante gripado e ainda tô me recuperando. Então, aos poucos vocês vão perceber que de vez em quando eu solto uma coisa meio fora assim de fala, sabe? Porque algum errinho aqui ou ali. Mas enfim, acho que não vai prejudicar o entendimento de vocês. Resumidamente, ciência humana estuda
o ser humano em relação, o ser humano sozinho, o ser humano em sociedade, a sua cultura, o tempo e as ideias e os grupos. Resumidamente, é isso que a gente busca, que existe, né, dentro das ciências humanas, né? É um eixo central. Dos cursos típicos que existem em ciências humanas é história, é filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, pedagogia e ciência política. Tá? Então, a geografia, eu pesquisei que geografia ela tem uma vertente humana e física. Então vai variar por instituição. A geografia é uma coisa mais fora, diferente disso, mas vai depender da instituição que tu for cursar aí, né? Área de atuação para ciências humanas, tu vai buscar aí ensino, pesquisa, né? Ensino, né? Docência, curadoria, mentoria, museu, arquivos, políticas públicas, projeto social, consultoria em cultura, educação, psicologia clínica organizacional, enfim, né? Falando sobre a parte de psicologia, né? Normalmente o pessoal de ciências humanas, para a questão das áreas de atuação, é buscado um pessoal que tem uma leitura crítica, né? Que busque ter uma leitura crítica, uma escrita clara, uma argumentação, uma empatia, uma escutativa, ética, análise de contexto, comunicação, né? Então, hoje a tendência de mercado sobre as ciências humanas envolve muito a parte de educação, saúde mental em alta, que está hoje, políticas públicas baseadas em evidências, atuação, terceiro setor, produção de conteúdo e curadoria de conhecimento. São essas que a gente, na pesquisa que eu fui trazer aqui para vocês, que mais se destacava, né? Vou falar sobre probabilidade e estatística, que seriam às vezes, né, o que a gente entende como exatas. Basicamente, fala sobre a ciência que lida com incerteza e variabilidade, usando matemática para descrever dados, testar hipóteses, prever fenômenos, né? No último vídeo eu foquei muito em ciências exatas, né? Aqui é um geral das 3 áreas que eu vou trazer para a gente não perder muito tempo, né? Então, basicamente, o eixo central de probabilidade estatística é testar hipóteses e prever fenômenos. Basicamente é isso, tá? Cursos de formações, a gente vai ter bacharelado em estatística, matemática, ênfase em estatística, matemática, ênfase em estatística. Tecnólogo em ciências de dados, Big Data. Aí vai ter algumas outras, né, pós-graduações que vai fugir muito do nosso guia universitário, né? Disciplinas-chave que normalmente o pessoal foca bastante é cálculo, álgebra, probabilidade, amostragem, aprendizado de máquina, programação, SQL e Python, enfim, né? A área de atuação, hoje está muito em alta Data Science, Analytics, Finance e Seguros. Nossa, que chique. Brincadeira. Saúde pública, ensaios clínicos, indústria, qualidade, pesquisas de mercado, opiniões, esportes, governo, tudo que envolve a estatística oficial, tá? Todos os segmentos, basicamente todas as segmentos que temos aí, esportes, governo, enfim, mercados, né, no caso, né? A habilidade que é valorizada para um profissional que estuda esse tipo de área. Normalmente não tem o que fazer, matemática e pensamento probabilístico. Nossa, eu tive que ler porque eu não ia conseguir falar isso, mas nem pelo cacete. Programação, visualização, BI, desenho de experimentos, ética de dados, enfim, né? Hoje o mercado está focado muito em IA, né? O crescimento absurdo de IA. Então era na nossa pesquisa que a gente fez aqui, tendência de mercado, estourou IA, não adianta. IA, análise de dados, automações e decisões orientadas por dados de qualquer setor, tá? Fiquem ligados. Falar sobre ciências sociais aplicadas agora. O eixo central de ciências sociais aplicadas, eles aplicam um conhecimento social e econômico para resolver problemas de organizações, cidades e mercados. Prestem atenção. Então, assim,
O curso típico é administração, direito, economia, contabilidade, comunicação social, arquitetura, planejamento urbano, turismo, serviços sociais, relações internacionais, ciências da informação, arqueologia, museologia e aí algumas outras porradas de áreas, tá? A arquitetura, ela pode dialogar com artes e exatas, que elas ficam ali pau a pau, né? Comunicação às vezes transita com humanas também, tá? Importante. Área de atuação para a parte de ciências sociais aplicadas são diversas, pessoal. Tu pode trabalhar em empresa privada, na área de gestão, finanças, marketing, operações, pessoas. Setor público já é um negócio mais doido. Gestão políticas, terceiro setor, projetos sociais, jurídico, advocacia, compliance, carreira. Tipo assim, carreira pública, mídia e comunicação, consultoria, mercado financeiro, planejamento urbano. Tipo assim, ó, é muita coisa que vocês podem estudar na área de conhecimentos, da parte de ciências sociais aplicadas, né? Então, tipo assim, é diferente de ciências humanas, porque eles vão buscar conhecer, eles vão ter um conhecimento social e o econômico para resolver algum problema em loco, né, das organizações, das cidades, dos mercados, né, só para vocês terem essa diferenciação das ciências humanas, né, que já é outra situação. Falando sobre habilidades, né, sobre as habilidades do pessoal de ciências sociais aplicadas, né? Negociação e comunicação, pensamento analítico, visão de negócios, éticas, legislação. Estatística aplicada, que é diferente, que é uma estatística direcionada para mercado, para finanças, gestão de projetos, trabalho em equipe. Isso aí é de praxe, né? Isso aí tenho que dizer, né? Tendências de mercado hoje que existem para as áreas transformação digital de negócios, marketing, finanças, compliance, cidades inteligentes, economia criativa, gestão de dados e privacidade. Tá? Então, é bastante também, né? Agora, a parte de interdisciplinaridade... Nossa senhora, muito difícil. Pra vocês terem noção, eu tô com a minha garganta doendo aqui, ó. Então, é difícil. Vou fazer aqui a ponte entre humanas e estatística. Tá? A gente vai envolver pesquisa social com dados. Pode ter opinião pública, pode ter políticas públicas, né? Enfim. Se for trabalhar focar em algum tipo de pesquisa que pode ser focada em um tipo de amostragem de um comportamento da sociedade, vamos supor. Aí a gente quer fazer uma pesquisa para saber que tipo de pessoa come só chocolate branco no sul do Brasil. Então eles vão fazer só essa amostragem. Claro que esse é um exemplo idiota, mas é só para vocês entenderem, né? Que eles querem traçar, eles vão fazer uma pesquisa social focada nas pessoas, né? Com uma linha de comportamento que elas têm, né? E trazer essa amostragem estatística, né? Para nossa pesquisa, para o nosso estudo, né? Isso é uma ideia, né? Tem várias outras, né? Outros exemplos, né? Agora as sociais aplicadas, né? Focadas. Não, esse exemplo foi ruim, eu vou dar um exemplo melhor. Humanas e estatística, a gente pode pegar uma parte em que envolve até opinião pública ou política, né? Para ver se alguém como é o interesse de um tipo de população para um específico caso, uma possível lei que quer ser aprovada, vamos supor. Esse exemplo ficou melhor, né? Melhor do que a ideia do chocolate. Agora a gente vai ter a ideia do chocolate, ela vai se aplicar mais nessa outra ideia que eu vou dar agora. Agora a gente vai falar sobre social aplicada mais estatística. Aí o que seria? Olha, pesquisa de marketing, para saber se vale a pena lançar um determinado produto, fazer pesquisa de público-alvo, algum tipo de benchmarking, que é analisar alguma coisa fora do mercado, algum segmento, né? Para a parte de finanças, vocês podem buscar aí
visualizar algum tipo de pesquisa envolvendo bolsa de valores, enfim, para analisar algum tipo de rentabilidade de algum ativo, né? Enfim, sociais aplicadas e estatística ele é ele é mais direcionado também, né? Para essa parte mais para o que precisa voltar para, por exemplo, a parte de estatística a gente pode puxar uma pesquisa de mercado para, já falei sobre lançamento de produtos, para analisar algum tipo de projeto que quer ser lançado, tipo algum projeto para beneficente, alguma coisa do tipo, né? Que também não envolveria com essa parte humana. O beneficente que eu digo é para ser direcionado para a parte de alguma empresa mesmo, né? Direcionar para alguma empresa ou algum projeto específico que uma empresa quer lançar, né? Enfim. Outro exemplo de humanas sociais, agora é humanas mais sociais aplicadas, que daí junta, né, que a gente vai buscar aí uma questão mais buscar aí uma parte sociológica, uma parte mais mas as coisas, quando a gente fala, parece que são todas iguais, né? Mas elas são diferentes. Por exemplo, alguma parte de psicologia organizacional, pesquisa de clima na empresa, pesquisa de comportamento, pesquisa de perfil dentro de uma empresa, ou um tipo de perfil comportamental que essa pessoa tem, por exemplo, ou alguns traços que ela tem de comportamento, enfim, que está no comportamental, né? Ou algumas coisas que envolvem ali a natureza humana dentro de uma empresa, ou até a parte sociológica jurídica, né, de como as pessoas elas lidam com um determinado tipo de lei, né, qual o comportamento que elas têm diante dessa lei, né, enfim. Só alguns exemplos que é um pouco difícil de fazer essa interdisciplinaridade, né, entre as áreas. Até eu, às vezes, fico confuso, mas assim, nada que com o Google não resolva, tá? É isso aí. Bom, a parte ali entre caminhos de estudo e primeiros passos que eu posso dizer para vocês, né? Para vocês se identificar em qual área vocês mais se encaixariam, vou falar para vocês que é parte de humanas. Vocês tentam fazer alguma leitura guiada aí, né? Escrever, participar de grupos de monitorias, participar de projetos sociais, enfim. Alguma coisa que envolva essa parte de humanas, a psicologia, sociologia, filosofia, história, né? Buscar entender e estudar isso, né? Aí puxar esse material, né? A parte de probabilidade estatística basicamente é a trilha de matemática, né? Estudar programação, matemática, projeto focado nessa área mesmo, desenvolver algum projeto para essa área, um projeto pessoal teu pode ser, né? E os sociais, a área de social aplicada, né? Eu dizer para vocês fazer alguns cursos curtos de finanças, marketing, gestão de projetos, para ver qual área vocês se interessam mais, né? E fazer estágio nas empresas, buscar um portfólio, crescer, desenvolver um portfólio, né? E é isso, gente, tá? Vou dizer para vocês que era um curso que eu queria fazer, esse aqui era um vídeo, na verdade, que eu queria fazer ele mais curto, mas não tem como. Não, são 3 áreas de conhecimento, resumir o resumo, né? Então conta aqui nos comentários em qual área que você viu, né? Se vocês quiserem que seja gravados vídeos separados de carreira, salário, vocês podem mandar nos comentários também, né? Eu sei que os exemplos que eu dei, eles ficaram meio soltos, mas assim, vocês conseguem fazer um teste, né, para saber certinho aí, com base nas informações que eu passei para vocês, né, consegue identificar aí quais são que área que tu vai se identificar mais, né, que área que tu tá lidando, não precisa nem se identificar mais, mas assim, qual área que tu vai estar lidando. É uma área que envolveu conhecimento social, mas envolve a questão econômica. Tipo assim, eu vou resolver um problema em uma empresa, uma cidade ou um mercado. Já sei que é uma ciência social.
certo? Eu vou buscar lidar com uma incerteza, uma variabilidade. Eu vou precisar fazer testes, testar hipóteses, prever fenômenos, tá certo? Já vai saber que é probabilidade estatística, entendeu? Tu vai fazer aí fazer uma análise de uma cultura, né? De uma história, de uma ideia filosófica, estudar uma pessoa, um grupo, tu já vai saber que é uma ciência humana. Então, lembrando que nem sempre o fato que você vai estudar vai ser usado apenas uma forma dessa, né? Apenas uma área de conhecimento dessa. Às vezes, como eu disse durante o vídeo, você vai ter a interdisciplinaridade, que é o quê? Você vai precisar pegar uma ideia, você vai precisar analisar uma amostragem de uma população em um determinado país para saber alguma coisa específica. Pode ser uma coisa de opinião, de política pública. Pode. Se for política pública, tu já vai entender que é uma combinação de humanas mais estatística. Pode ser uma questão que envolva pesquisa de mercado, de entendimento do consumo de um grupo de pessoas. Já vai saber que aí já é uma pesquisa de marketing, já é diferente, já é uma social aplicada mais estatística. Ou se tu quiser entender a parte mais de comportamento do ser humano, do grupo das pessoas, aí tu já vai saber que pode ser mais a humanas, mais social aplicada, né? Vai depender do contexto. Né? A gente vai ter psicologia organizacional, sociologia jurídica, que é para analisar algumas questões de leis, enfim. É isso, tá? O tema é bem complexo. Espero que nessa pincelada a gente já tenha conseguido aí ter um norte na nossa cabeça de cada coisa, né? E é isso. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.